Olá, paz do Senhor Jesus, boa tarde, que Deus possa te abençoar tremendamente, amém? Meus irmãos, eu quero compartilhar um versículo com vocês que se encontra em Lucas 24, versículo de número 12, que nos diz assim, isso é muito forte. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se admirado consigo mesmo. Amém, meus irmãos? Isso é muito forte, porque a gente vai entender que está falando sobre o sepulcro vazio, sobre a ressurreição de Jesus, a qual o Senhor já havia ordenado, a qual o Senhor já havia falado que ia ressuscitar ao terceiro dia, que ele ia ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Meu irmão, o que a gente vem entender com isso? Um pouco antes a gente vai entender que Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, estavam de madrugada muito cedo a caminho do sepulcro. Aleluia. E quando elas vão chegar diante do sepulcro, elas não encontram nada, a não ser o sepulcro aberto, o sepulcro vazio, aonde o milagre havia acontecido. Meus irmãos, o sepulcro fechado, eu e você não pode fazer nada, porque já está fechado, não tem como fazer nada, ali já se foi. Mas sepulcro aberto é sinal de milagre. Sepulcro aberto, a gente vai entender que houve um milagre, aleluia. E ali elas estavam vendo que isso tinha acontecido, porém não compreendiam, achavam que alguém tinha levado Jesus, mas não. Os anjos aparecem diante dela e perguntam: por que tu choras? A quem procuras? E elas vão falar: levaram o Senhor Jesus, levaram o Senhor Jesus, mas não. O Senhor vai aparecer diante de Maria e vai falar: mulher, a quem procuras? E Maria vai achar que é o jardineiro, porque o jardineiro tinha costume de trabalhar bem cedo pela manhã. Mas daí a gente vai entender que ela vai chamar o mestre de Raboni e ele vai dizer para ela: ainda não subi para o meu Pai, então avise a todos meus irmãos que logo irei de subir para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Aí ela começou a compreender, aí ela começou a entender que Jesus tinha ressuscitado e apareceu para ela confirmando este caso. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Meus irmãos, então a gente vai entender que elas vai avisar os discípulos, mandou sentar todos e contou o que aconteceu, que Jesus tinha vindo ressuscitado. Pedro ficou admirado, ficou curioso e foi até o sepulcro correndo. E mais um discípulo a quem Jesus amava também foi com Pedro. E a gente vai entender que quando chega diante de sepulcro, quando chega diante do sepulcro, Pedro não encontra nada a não ser os lenços dobrados. Meus irmãos, o que a gente vai entender com isso? Eu vou usar uma expressão aqui. O lenço dobrado, a gente vai entender que na tradição judaica, quando eles iam, aleluia, ter uma refeição, quando a mesa era servido pelo servo, a gente vai entender que os judeus, quando estavam com a mesa preparada para a sua refeição, vamos entender que quando o lenço estava dobrado, queria dizer que a refeição ainda não tinha acabado, que a pessoa ia voltar para continuar aquela refeição. Agora, quando era amassado, queria dizer que já havia tudo acabado. Então a gente vai entender que quando os lenços ali estavam dobrados, queria dizer que Jesus já tinha deixado um sinal, que ele ia voltar para salvar a todos que ele crê. Então a gente vai entender que o lenço dobrado ainda é sinal da volta de Jesus, e ele nos confirmou isso com a sua palavra. Então Pedro vai chegar lá e fica admirado consigo mesmo, porque ele não vê nada a não ser os lenços ali dobrados e postos. Porém, Jesus também vai aparecer para os discípulos e vai falar: Pai, estejam convosco, para confirmar que ele havia ressuscitado, para confirmar toda essa história. Então, irmãos, aqui esse versículo nos deixa bem claro que Jesus foi crucificado,
que Jesus ressuscitou e que o lenço dobrado que estava ali diante do sepulcro é sinal da sua volta. Então que eu e você venha crer, que eu e você venha entender que o Senhor está próximo, que a vinda do Senhor está próximo e que venhamos estar firmes para a volta de Jesus. Amém? Fiquem com essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Em nome